Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos abordar um assunto bem importante que se chama escatologia. O que é escatologia? E hoje o canal Conteúdo Teológico com Arthur Magalhães vai explicar acerca de o que é escatologia. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, a escatologia é o estudo dos acontecimentos do fim, pessoal, dos tempos descritos na Bíblia. Vamos analisar bem a definição da palavra escatologia. A palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. O fim dos tempos é o tema da escatologia. Quando nós falamos de escatologia bíblica, a gente analisa muitos livros da Bíblia que vão nos dar sinais do fim. A escatologia estuda, primeiro, o que a escatologia estuda? Ela estuda primeiro os sinais do fim dos tempos. Ninguém sabe quando é o fim do mundo, vai acontecer, mas a Bíblia fala sobre alguns acontecimentos e sinais que avisam que o fim está próximo. Esses sinais servem como aviso chamado às pessoas ao arrependimento, antes que seja tarde demais. O que acontece é o seguinte: a gente não sabe como vai ser o fim do mundo, a gente não entende o que vai acontecer, mas a Bíblia vai dar ênfase ao que vai acontecer no final dos tempos, ao que vai acontecer nos últimos dias. E a escatologia é uma ferramenta para que a gente venha compreender isso, a escatologia bíblica. 2. Acontecimentos marcantes do fim. Os últimos tempos serão marcados por vários acontecimentos. A Bíblia fala isso, importante, como pragas, surgimento da besta, uma grande batalha final entre as forças do bem e do mal. Algumas dessas coisas acontecerão no plano espiritual, enquanto outras acontecerão no mundo físico. Serão dias terríveis, mas Deus protegerá quem é fiel a Ele. Terceiro ponto, a segunda vinda de Jesus. Jesus prometeu voltar um dia para buscar os salvos. A escatologia é uma ferramenta também que vai estudar isso mais miudamente. Jesus prometeu voltar um dia para buscar os salvos, estabelecer o reino de Deus. Quando ele vier, ele vai destruir seus inimigos, julgar todas as pessoas, recompensar quem o ama. E a segunda vinda de Jesus é a grande esperança do cristão. Quarto ponto também da escatologia que ela estuda, a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, todos os mortos voltarão à vida. Os que morreram em seus pecados, pessoal, ressuscitarão para serem julgados e castigados. Mas os salvos por Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Nessa ressurreição, pessoal, os salvos receberão corpos novos, espirituais, que não vão se danificar nunca mais. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 42 ao 44. Dando ênfase, esses 4 pontos a escatologia estuda. São acontecimentos vindouros que ainda vão vir. E a escatologia não estuda só esses pontos, mas também estuda também um quinto ponto, que é o arrebatamento, que é algo tão esperado para os cristãos. A doutrina das últimas coisas, que é o estudo das últimos eventos que acontecerão, que é a escatologia, também aborda o arrebatamento de uma maneira também bem sofisticada. Quando nós temos essa ferramenta de escatologia, nós conseguimos entender que o objeto são as últimas coisas. O objeto de estudo da escatologia é as últimas coisas. E quando fala de arrebatamento, a escatologia também é bem notório e bem minucioso a estudar esse fator. Nos tempos do fim, os crentes estão vivos, serão levados para o céu, mas estarão com Jesus. Há muito debate sobre quando isso vai acontecer, mas a Bíblia diz que vai ser depois da ressurreição dos justos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 15 ao 17. A escatologia não estuda só o arrebatamento, mas também estuda, pessoal, o fim da terra, o fim do mundo. O mundo atual não vai durar para sempre. No fim dos tempos, Deus vai destruir a terra com toda a maldição do pecado. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, 10. Tudo que é ruim ou tudo que é imperfeito será destruído. Depois ele vai recriar tudo, formando uma nova terra celestial, onde todas as pessoas que amam poderão morar. Nessa nova terra, nesse novo céu, não haverá mais pecado e nem impureza. A escatologia só não estuda esses 6 pontos, mas também estuda o 7º ponto, que é
a destruição de Satanás. Isso também é algo escatológico, isso vai acontecer também no final dos tempos, nos tempos vindouros, acerca também da destruição de Satanás. Na grande batalha final, Satanás reunirá todos os inimigos de Deus para lutar contra o seu povo. Mas Jesus virá e todos os inimigos serão destruídos. O diabo será preso, depois será julgado. E o seu castigo será eternamente de tormento no lago de fogo. A escatologia também estuda também a destruição de Satanás. O oitavo ponto também, a escatologia estuda o juízo final. Que no fim de todas as coisas, todas as pessoas que alguma vez existiram terão de ser apresentadas diante de Deus. A vida de cada pessoa será analisada e julgada para quem não foi salvo por Jesus. O juízo final será o tempo da condenação pelos seus erros. Mas para quem é salvo será a hora da recompensa pela fidelidade de cada um. Então o juízo final também é um objeto de estudo da escatologia. Quando nós falamos de juízo final, quando nós temos a ferramenta da escatologia em nossa mão, nós conseguimos penetrar com muita cautela no juízo final, porque a escatologia nos dá bastante notoriedade a respeito desse fator. E o nono ponto que a escatologia estuda é o céu e o inferno. A gente também tem que entender esse estudo, a noção do que é céu e inferno, a escatologia dá isso. Depois de nossa morte, do juízo final, podemos ir para um de dois lugares, ou o céu ou o inferno. O inferno é descrito como um lago de fogo, que arde para sempre, onde haverá muito sofrimento. Esse será o destino de todos que morrerem em seus pecados, sem se arrependerem. Mas aqueles que amam Jesus irão para o céu, onde não haverá mais dor e nem sofrimento. Os salvos viverão para sempre com Jesus e em eterna alegria. A escatologia e a Bíblia. Por que escatologia e a Bíblia? Eu vou te dar uma explicação bem importante. O livro da Bíblia com mais informações para a escatologia. O livro que dá mais informação para a escatologia, que dá mais coletagem de conhecimento para a escatologia, é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro mais escatológico, o livro que dá mais informação. Se a escatologia for ser escatologia, é por causa do livro de Apocalipse. Uma parte é por causa do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse dá muita informação para a escatologia. A maioria dos livros proféticos do Antigo Testamento também contam bastante sobre esse tema, sobre o fim. Jesus, em seus sermões, em suas parábolas, falou algumas vezes sobre os tempos do fim. Há alusões a esses acontecimentos, um pouco por toda a Bíblia. Entre os estudiosos da escatologia, há muito debate sobre a ordem dos acontecimentos do fim, que é literal, outros dizem que é literal, outros dizem que é simbólico, e que já aconteceu ou ainda vai acontecer, quando vai acontecer e quando vai acontecer. Eu vou parar por aqui e a gente entendeu o que é escatologia, os 8 pontos que a escatologia estuda. A escatologia é um campo muito vasto. Depois eu vou trazer sobre alguns estudos acerca das escolas escatológicas. Existem correntes de teologia, correntes de pensamentos de escatologia, que cada um tem um pensamento diferente da outros. É uma doutrina muito abençoada, um estudo muito bom para quem gosta de teologia sistemática. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus.